Olá, boa noite. Presidente Lula volta a defender o diálogo para reverter a taxação de 50% sobre produtos brasileiros dos Estados Unidos. Ministro Alexandre de Moraes bloqueia contas do senador Marcos Duval, que viajou para os Estados Unidos sem autorização do STF. Temporal causa alagamentos e transtornos em cidades do Sudeste. Jogador do Flamengo, Bruno Henrique, se torna réu por fraude em apostas esportivas. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. Energia elétrica e passagens aéreas foram itens que mais pesaram na prévia da inflação de julho. O IPCA 15 subiu 0,33%. A dona Ruth se planejou para poder viajar uns dias com a família este mês. Sempre compra com antecedência, tipo 3 meses, 6 meses, é nessa faixa. Então a senhora foi de ônibus e está voltando? E voltando de avião, porque nós conseguimos essa promoção. As passagens aéreas e o transporte por aplicativo subiram de preço e contribuíram para o aperto no orçamento em julho. Nesse mês de férias escolares, muitas famílias aproveitam para viajar. A gente se programou uma média de 8 meses antes do período de viagem, principalmente porque a gente ia estar em alta temporada, né? A chamada prévia da inflação foi de 0,33% em julho, um pouco acima do índice registrado no mês passado. Dos 9 grupos pesquisados, 5 tiveram alta. O da habitação teve o maior peso, principalmente por causa da bandeira vermelha na conta de energia elétrica, que subiu 3%. O grupo dos transportes teve alta de 0,67%. A pesquisa mostrou ainda que os setores de alimentação, artigos de residências e vestuário tiveram recuo. Em 12 meses, o IPCA 15 acumula alta de 5,30%, acima do teto da meta do Banco Central. A capital que teve a maior variação nos preços foi Belo Horizonte. Esse mês, o IPCA 15 está mostrando o estouro da meta. Ele vem acima de 5%, é acima da margem de tolerância do Banco Central. Mas o número, que é divulgado mês a mês, já está menor. Então, a inflação é 0,33%. Se continuar tudo assim, a gente passa a rodar com uma inflação de 4 e pouco, já a partir do ano que vem. A expectativa agora é como a economia vai reagir caso o governo americano aplique a taxa de 50% sobre os produtos exportados pelo Brasil no dia 1º de agosto. Nós vivemos numa incerteza muito grande, essa pressão, essa pilha do governo americano contra a economia brasileira prejudica as decisões dos nossos empresários, dos consumidores, deixa todo mundo muito cauteloso, isso faz o dólar subir, isso posterga decisões de investimento. A conta de luz vai pesar ainda mais no bolso em agosto. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou o acionamento da bandeira vermelha nível 2, a mais cara do sistema tarifário. A Tuane Dossares tem as informações. Boa noite, Tuane. Boa noite, Cris. Isso representa um aumento de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos. Para uma família de 4 pessoas, o aumento pode chegar a cerca de R$ 15 no valor final da conta. Segundo a ANEEL, o motivo é a falta de chuva que afeta os reservatórios das hidrelétricas e obriga o país a recorrer às usinas termoelétricas, que têm um custo mais alto para gerar energia. As bandeiras tarifárias servem para indicar aos consumidores o custo real da produção. Quando ele sobe, o impacto é repassado automaticamente nas contas. Portanto, a orientação é economizar energia sempre que possível. Cris. Obrigada, Tuane. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio das contas do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. A decisão atinge movimentações realizadas via Pix e com cartão de crédito e ocorre depois que Marcos Duval descumpriu medidas cautelares ao sair do Brasil sem a permissão do STF. O parlamentar viajou para Orlando, nos Estados Unidos, usando um passaporte diplomático. O passaporte brasileiro dele foi apreendido há 2 anos pelo Supremo, que também determinou o bloqueio de R$ 50 milhões em bens do senador.
Ele é investigado por intimidação de agentes federais que apuravam a tentativa de golpe em 2022. O presidente Lula sancionou o programa de empréstimo consignado para trabalhadores com carteira assinada. Motoristas e entregadores por aplicativo foram incluídos na lei. O Marcelo quer trocar a moto que usa nas entregas por aplicativo, mas as taxas de juros do mercado não são nada atrativas. Se você financiar uma sem nada de entrada, hoje está em média de R$1.000. Você tem que rodar a semana todinha só para pagar a moto. A partir de agora, mesmo sem um emprego formal, o Marcelo vai poder aderir ao empréstimo consignado. O modelo oferece juros mais baixos, com uma média de 3,56% ao mês. Com a nova lei, trabalhadores formais, empregados domésticos e trabalhadores rurais podem contratar o empréstimo, que tem parcelas descontadas na folha de pagamento. No caso dos microempreendedores individuais, o pagamento do empréstimo vai ser recolhido no documento de arrecadação do E-Social. O valor da parcela não pode passar de 35% da renda do trabalhador. No caso dos motoristas e entregadores por aplicativo, a parcela não pode comprometer mais do que 30% do que eles recebem das plataformas. Para contratar o recurso, o trabalhador precisa acessar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, liberar o compartilhamento de dados com as instituições financeiras ou autorizar diretamente pelo aplicativo do banco em que tem conta. Em caso de demissão, o pagamento do empréstimo é descontado do fundo de garantia. No caso dos trabalhadores por aplicativo, a plataforma é obrigada a repassar o valor para a instituição financeira. O programa começou a valer em março, quando foi lançado pelo governo por meio de medida provisória. Até agora, mais de 4 milhões de contratos foram fechados e 21 bilhões de reais em empréstimos foram liberados. O valor médio contratado passa de R$ 6.700. Mais de 40 instituições financeiras aderiram ao sistema. Antes do lançamento do programa, somente servidores públicos e funcionários de empresas com convênio em bancos poderiam contratar um empréstimo consignado. O estado americano do Novo México foi castigado por uma tempestade que provocou enchentes e destruição. Veja as imagens. Moradores flagraram um momento em que uma casa móvel foi arrastada pela força da água. Depois de bater nas árvores, os destroços foram carregados pela enchente. O Novo México voltou a ser atingido por temporais menos de um mês depois das inundações que deixaram 3 mortos. Um temporal atingiu diversas cidades no Rio de Janeiro e no interior de São Paulo. Diversos alagamentos foram registrados em Campinas. Os clientes desta farmácia foram surpreendidos quando a água começou a vazar pelo teto. Ventos fortes derrubaram a cobertura de um estacionamento que caiu em cima dos carros. Apesar dos estragos, não houve registro de feridos. No Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense foi a região que mais sofreu com a chuva. Em São João de Meriti, um hospital ficou completamente inundado. Em Valença e em Rio Claro, moradores flagraram uma forte chuva de granizo. Até o momento, não há informações sobre feridos. O órgão regulador de medicamentos da União Europeia recomendou o uso de um novo tratamento para a prevenção do HIV. O medicamento injetável precisa ser aplicado a cada 6 meses, mas é considerado eficaz na redução do risco de infecção por transmissão sexual. Já existem outros métodos, mas que exigem o uso diário de comprimidos. Em testes clínicos com mais de 3.200 pessoas, apenas 2 que usaram o tratamento injetável foram infectadas pelo HIV. A recomendação da agência europeia segue a autorização já concedida pela Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos. Por lá, o custo anual por pessoa equivale a R$ 150 mil. A decisão final da União Europeia deve ser anunciada ainda este ano. Israel voltou a permitir que a ajuda humanitária seja distribuída à população de Gaza por meio de aviões. Os lançamentos aéreos de ajuda humanitária não aconteciam desde outubro do ano passado. Hoje, Israel permitiu a retomada da operação. A Jordânia e os Emirados Árabes Unidos devem realizar novas distribuições nos próximos dias.
O exército israelense afirma que a situação humanitária na faixa de Gaza é desafiadora, mas nega que haja fome generalizada na região. Para as forças de defesa do país, o grupo terrorista Hamas tem espalhado desinformação de maneira sistemática. Toneladas de alimentos aguardam coleta e distribuição em Gaza. Israel culpa a ONU por não fazer a entrega. E as Nações Unidas afirmam que não fizeram por conta das restrições impostas por Israel. Também reclamam da falta de segurança nas rotas de distribuição, onde há alto risco de saque das mercadorias pelos terroristas. As delegações de Israel e dos Estados Unidos deixaram o Catar depois de quase 20 dias de negociações por um cessar-fogo que permitiria a libertação dos reféns sequestrados desde outubro de 2023. As conversas devem ser retomadas na semana que vem. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que o Hamas é um obstáculo para o acordo. Na Casa Branca, o presidente Donald Trump disse que o Hamas não quer um acordo e que, sem negociação, os terroristas vão ser caçados. Há uma semana da sobretaxa dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros entrar em vigor, o presidente Lula disse hoje, durante um discurso, que o vice-geraldo Alckmin liga todos os dias para negociar com autoridades americanas, mas que não tem sido atendido. Agora à noite, ele ajustou a declaração, dizendo que já ocorreram 10 reuniões de alto nível entre Alckmin e autoridades americanas. A Yasmin Costa conversa com a gente hoje, direto de Brasília. Boa noite, Yasmin. Novidades sobre o tema? Boa noite, Cris. O presidente Lula elogiou o vice-presidente Geraldo Alckmin como um negociador calmo e experiente. Em uma publicação nas redes sociais agora à noite, Lula escreveu que o Brasil conduz a negociação de forma estratégica e responsável. O presidente também afirmou que ninguém pode dizer que o país não está negociando e que o Brasil está pronto para conversar, mas com respeito e em defesa dos interesses nacionais. Nesta sexta-feira, Lula também cobrou reciprocidade dos Estados Unidos na relação com o Brasil e voltou a dizer que o governo não quer confronto e sim está aberto ao diálogo. Cris. Obrigada, Yasmin. Vamos seguir acompanhando de perto esse tema. Um grupo de senadores brasileiros embarcou para os Estados Unidos para ajudar na negociação da taxação de produtos brasileiros exportados ao país. A comitiva é formada por 8 senadores, governistas e de oposição. Eu vou atingir o objetivo de distensionar e baixar a temperatura, isso eu vou, é da minha natureza. Também fazem parte do grupo Tereza Cristina, o líder do governo Jacques Wagner, Fernando Farias, astronauta Marcos Pontes, Esperidião Amin, Rogério Carvalho e Carlos Viana. Os senadores já têm agendadas reuniões com empresários e parlamentares americanos, mesmo com o recesso no Capitólio na semana que vem, que é o Congresso dos Estados Unidos. O objetivo é abrir um canal de diálogo para tentar acelerar um acordo entre os negociadores dos dois países. Os canais normais estão obstruídos. Talvez uma ligação direta do presidente Lula para o presidente Trump, mas eu honestamente duvido que isso vai acontecer. A gente está de fato no mato sem cachorro, a gente não tem com quem conversar e a gente não tem muito o que negociar, né? E pegou todo mundo de surpresa exatamente por isso. Há uma semana do início do tarifaço, a Confederação Nacional da Indústria também organiza uma missão empresarial aos Estados Unidos. Não é envolvimento jamais em qualquer negociação direta, porque isso cabe aos governos, mas que nós possamos ser um facilitador, um indutor dessa convergência de negociações, de entendimentos. Com o cenário indefinido, o governo já se prepara para a possibilidade de socorrer empresas com linhas de crédito. Se precisar, nós estamos prontos para defender as empresas. Temos todos os cálculos, todas as informações, conhecemos as empresas que estão mais diretamente expostas. O Ministério da Fazenda está coordenando, junto com a Casa Civil, o Ministério da Indústria e Comércio, um grupo de trabalho para ver todas as medidas emergenciais que possam ser tomadas. Senadores democratas americanos enviaram uma carta ao presidente Donald Trump, alertando para os possíveis impactos econômicos e diplomáticos de um tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil. E destacaram que o uso de instrumentos comerciais como forma de interferência política gera um precedente perigoso.
O documento é assinado por 11 senadores do Partido Democrata, que é minoria no Senado. Os parlamentares admitem que Estados Unidos e Brasil têm questões comerciais, mas afirmam que o anúncio das tarifas não foi direcionado a questões dessa natureza, uma vez que os brasileiros têm um déficit comercial perante os americanos. A carta cita que desde 2007, os Estados Unidos ganham mais vendendo produtos para o Brasil do que gastam com importação. O documento destaca que as tarifas têm como principal objetivo forçar o sistema judiciário independente do Brasil a interromper a investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e que interferir no sistema legal de outra nação soberana estabelece um precedente perigoso e provoca uma guerra comercial desnecessária. Os senadores reforçam que se as tarifas sobre os produtos brasileiros entrarem em vigor, os custos para as famílias e empresas americanas vão aumentar. De acordo com os parlamentares, a medida coloca em risco 130 mil empregos aqui nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump viajou para a Escócia, onde fica 5 dias para encontros oficiais e compromissos pessoais. Antes de embarcar, ele evitou comentários sobre as tarifas. Em meio a uma negociação travada com o Brasil, a Casa Branca prepara uma ordem executiva para justificar a legalidade da cobrança da taxação. A medida também deve citar os impactos das decisões da justiça brasileira sobre as Big Techs americanas. Um ato em defesa da soberania do Brasil reuniu representantes de diversas entidades em São Paulo. O encontro foi na Faculdade de Direito da USP. Centenas de pessoas de diferentes setores da sociedade se reuniram para protestar contra as ameaças de taxação aos produtos brasileiros feitas pelo presidente americano Donald Trump, que tem criticado a justiça brasileira pelo julgamento da tentativa de golpe em que o ex-presidente Jair Bolsonaro é réu. Esse ato mostra que as instituições, as entidades representativas da sociedade brasileira estão aqui defendendo o povo brasileiro, defendendo a soberania do nosso país, defendendo o Brasil enquanto nação, porque nós não somos um puxadinho dos Estados Unidos, nós não somos o quintal dos Estados Unidos. Em 2 dias foram coletadas mais de 7 mil assinaturas que apoiam a ação. Queremos, enfim, fazer um chamado à sociedade civil para que ela permaneça em estado de atenção e de alerta aos ataques que a soberania brasileira, a democracia, enfim, estão sofrendo, sobretudo nos últimos dias. A Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade anunciou novas diretrizes para o tratamento do excesso de peso. A orientação é que o sobrepeso não seja mais considerado um fator de risco, mas sim uma doença. Quem vê a Patrícia e o Célio não imagina o quanto eles já brigaram com a balança. Eu fiz uma bariátrica em 2009 e voltei a engordar o dobro. O peso afetava a saúde. Eu estava limítrofe sob o ponto de vista de diabetes, né, de glicemia, e eu tinha gordura no fígado já no nível intermediário. Dietas e exercícios nunca foram suficientes. O tratamento mais recente, com remédios injetáveis, deu certo. 3 primeiros meses eu perdi muito peso, sem me sentir mal, foi excelente, para mim só fez bem. Para mim também. Segundo um relatório divulgado em março, mais de 60% dos brasileiros estão acima do peso e 31% têm obesidade, ou seja, excesso de gordura corporal. O excesso de peso sempre foi apontado como uma condição que pode levar a problemas sérios de saúde, como pressão alta, diabetes, até câncer. Uma nova diretriz elaborada aqui no Brasil por uma entidade médica vai além. Não considera mais a obesidade apenas um fator de risco, mas sim uma doença a ser tratada. Se a obesidade é uma doença e é uma doença crônica, eu vou tratar meu paciente com medicamentos adequados para a obesidade. O relatório da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade destaca a eficácia dos novos remédios para a perda de peso e a necessidade de uma abordagem mais individualizada dos pacientes. Os especialistas defendem que medicamentos de custo alto sejam incorporados ao SUS. Hoje nós não temos nenhum tratamento medicamentoso para a obesidade no SUS. E são medicamentos que eu tenho certeza que, se usando hoje, vai causar um benefício muito grande em médio e longo prazo. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias estuda a disponibilização das chamadas canetas emagrecedoras na rede pública. A decisão final deve sair ainda este ano.
A Secretaria Municipal de Manaus investiga um suposto erro médico numa maternidade pública. Uma gestante quase perdeu o bebê após um exame indicar erradamente que o feto não tinha mais vida. O sonho de ser mãe quase foi interrompido para Jéssica. Grávida de 30 semanas, ela recebeu um diagnóstico errado de que o bebê estava morto. Isso aconteceu depois dela procurar uma maternidade municipal com queixa de dor na barriga. A médica fez o toque, o útero fechado, sem sangramento, mas quando foi ao escutar o coração do bebê, ela não conseguiu ouvir. Então, ela encaminhou para uma ultrassom. E em menos de 5 minutos, eles deram o diagnóstico de óbito fetal. Neste laudo, assinado pelo médico responsável pelo exame, confirma óbito fetal. Jéssica chegou a questionar a equipe médica e argumentou que sentia o bebê se mexer, mas foi informada que eram apenas gases. Ela foi encaminhada para o procedimento de indução do parto. Como não havia leito disponível, ela procurou outra maternidade. Nesse outro local, veio um diagnóstico diferente. O bebê estava vivo e com batimentos cardíacos normais. Era uma mistura de felicidade com revolta. A Secretaria Municipal de Saúde de Manaus afirmou que investiga o suposto erro no exame, mas garantiu que o atendimento à gestante seguiu todos os protocolos clínicos. O médico que realizou o exame lamentou o ocorrido e alegou falha no equipamento de ultrassom, o que teria comprometido o diagnóstico. O Brasil registrou mais de 71 mil mortes por afogamento em um período de 13 anos. Os principais envolvidos neste tipo de ocorrência são crianças e adolescentes. A cena chamou a atenção de quem passava na orla de Salvador. O helicóptero dos bombeiros retira um homem de dentro da água. Outro banhista é resgatado pelos guarda-vidas e levado para a faixa de areia. Felizmente, os resgates foram apenas simulação no Dia Mundial de Prevenção ao Afogamento. É importante, né? A equipe que está aqui sempre no Porto da Barra está preparada para acudir, socorrer, caso a população precise. No Brasil, em média, ocorrem 16 afogamentos por dia, segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. O número de mortes preocupa ainda mais. De 2010 a 2023, mais de 71 mil pessoas morreram afogadas, segundo o Ministério da Saúde. No mesmo período, mais de 11 mil vítimas precisaram ser internadas. Quase 30% das ocorrências envolvem crianças e adolescentes de até 14 anos. O afogamento é a segunda principal causa de morte no mundo entre crianças de 0 a 4 anos. E mesmo em trechos da praia, em que o mar parece calmo, sem onda, o risco de afogamento existe por causa das correntes de retorno. O fenômeno acontece quando a água do mar retorna para o oceano por um canal mais estreito, que puxa o banhista rapidamente para longe da margem. Uma criança sozinha numa praia calma, ela não está livre, né, de todo o perigo que ela oferece. Então, os pais sempre atentos, o guarda-vida sempre ali disposto para oferecer o socorro. E agora há pouco houve tumulto na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Tudo começou com um protesto contra as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois, a Polícia Militar fechou toda a esplanada dos ministérios. O governador do Distrito Federal, em pessoa, Ibanez Rocha, foi pedir para os manifestantes se retirarem de lá. Ibanez disse que já existe uma ordem do Supremo para terminar com a ocupação da área pública, mas que ele preferiu tentar resolver pessoalmente o problema. Mais cedo, o deputado Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, montou o acampamento em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O atacante do Flamengo, Bruno Henrique, virou réu na Justiça do Distrito Federal. Ele e o irmão, Vander Pinto Júnior, vão responder por fraude em apostas esportivas. Segundo o Ministério Público, o jogador teria forçado um cartão amarelo em uma partida contra o Santos em 2023. Nem Bruno Henrique, nem o irmão dele se pronunciaram. Pelo Campeonato Brasileiro, domingo tem jogão na Record
R7 e Play Plus. Internacional e Vasco entram em campo em momentos bem diferentes. O time gaúcho venceu os 3 últimos jogos. Já o Vasco tem apenas 4 vitórias em 14 partidas. O peso nos ombros diminuiu. Roger Machado, técnico do Internacional, parece mais leve. O time gaúcho vem de uma sequência de 3 vitórias no Brasileirão. Contra o Vasco, o goleiro Rocher está confirmado. O desfalque é Vitão na zaga. A gente tem, né, o retorno do mercado, né, que vem de um período longo de inatividade, mas já está em condições de poder ser utilizado nessa partida. A gente vai, né, escolher a melhor alternativa, né, para equilibrar o time na ausência do Vitão. Internacional e Vasco se enfrentam pela 17ª rodada do Brasileirão. O Inter ocupa a 10ª colocação e chega embalado por 3 vitórias consecutivas. Já o Vasco é o 16º colocado, primeiro time fora da zona de rebaixamento. A expectativa é de que cerca de 30 mil torcedores acompanhem a partida aqui no estádio Beira-Rio neste domingo. No Brasileirão, o Vasco já disputou 14 partidas e só venceu 4. A última vitória foi em junho, 3-1 contra o São Paulo. Eu acho que a gente tem que procurar fazer o que a gente fez contra o São Paulo, fora de casa, fazer o que se faz, jogada daquele jeito, saber se defender e saber atacar. Record, R7 e Play Plus transmitem Internacional e Vasco neste domingo, a partir das 6 da tarde, com exclusividade na TV aberta. Este foi o Jornal da Record. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite, bom final de semana para você.